O Dr. Ricardo Brasil. Doutor, muito bom dia. Muito bom dia, bom dia a todos. Bem-vindo ao Rádio Clube de Angra. Hoje vai ficar desprivilegiado, vamos chamar assim, não tem Odília, de maneira que vamos tentar então perceber qual é o assunto que o traz hoje aqui ao Rádio Clube de Angra. Bom, a semana passada era o Dia Mundial da Saúde e abordámos aqui a perspectiva de uma pessoa da comunidade sobre o que era para ela a saúde, e neste caso foi extremamente interessante, ali com a doutora Helena Vargas também, que nos deu a sua perspectiva, que tinha sido convidada para subir ao Rádio Clube de Angra 5 minutos antes de saber que iria falar, e hoje foi um bocadinho mais ou menos a mesma coisa. Vinha eu aqui a caminho do Rádio Clube, sem termos definido o tema que iríamos abordar, e achámos que seria interessante darmos uma perspectiva um bocadinho na continuidade do Dia Mundial da Saúde e falar um bocadinho também sobre as desigualdades que existem no mundo, que é o tema da Organização Mundial de Saúde, que é construir um mundo mais justo, equitativo e saudável, e aqui a importância que a saúde tem para esta componente. E então, hoje trouxe aqui um convidado especial, que é um estudante de enfermagem, e achámos que era interessante ele dar a sua perspectiva enquanto estudante de enfermagem, os sacrifícios que faz para poder tirar o seu curso, nesta pandemia também, e aqui um bocadinho também aqui com a pressão que o próprio aluno sente, não só durante a universidade ou a escola de enfermagem, para que possa ter um bom desempenho, a pressão também que às vezes cria a si mesmo perante o investimento que os pais estão a fazer, um bocadinho nesta linha. Está lançada a pergunta, eu nem sequer preciso dizer nada. O seu nome é? Felisberto Silveira. Felisberto, tenho que falar um bocadinho para o microfone, está bem? Tenho que apontar isso para aí? Consegue ouvir bem assim? Consigo, eu estou aqui com um problema com o microfone, não sei o que aconteceu, não sei se tem a ver com a linha, se não, se calhar vou-lhe pedir que partilhe ali o microfone, ali, ou então experimente agora, veja lá. E agora está tudo bem? Agora está ótimo, agora é que sim. Sim, senhor, é burrice minha aqui com estes botões, eu não estou habituado a ter muitos convidados aqui no Rádio Clube de Angra, está a ver as vantagens de ter o Dília aqui. Muito bem, então, foi lançada a pergunta aqui pelo Sr. Dr. Ricardo, nem preciso de lhe dizer mais nada. O meu nome é Felisberto Silveira, sou estudante do 3º ano de enfermagem, neste momento estou a fazer ensino clínico na Casa de Saúde de São Rafael, mais propriamente na unidade de Irmão Sinforiano. Enquanto estudante de enfermagem, nós sentimos uma grande pressão, uma vez que temos a componente prática, estamos diariamente a ser avaliados e estamos a lidar com pessoas. Deste modo, e penso que o curso exige de nós uma grande maturidade para nós podermos organizar o nosso trabalho. Quando chegamos a casa, procurar estudar o que é que nós vamos fazer de intervenções nos dias seguintes, quais foram aquelas unidades curriculares que precisam ser aprimoradas a nível de técnicas ou mesmo a nível de conhecimentos, e como é óbvio também temos a vertente teórica que é sempre avaliada no decorrer do ensino clínico e que temos que ir construindo o nosso processo de enfermagem, ou seja, o estudante de enfermagem está sempre em trabalho, é necessário uma grande dedicação. Este ano, principalmente, devido à pandemia, foi um ano muito difícil. Nós tivemos por videoconferência muitas cadeiras teóricas que teriam sido mais benéficas na prática, contudo, o nível de exigência foi o mesmo, e posso acrescentar também que esta pandemia, para mim, trouxe muita ansiedade a nível de poder estar com a família à vontade, uma vez que nós temos que manter os cuidados redobradamente. Eu tenho irmãos que vivem no continente, e quando eles vinham, por vezes vinham uma semana e não conseguia estar com eles, ou apenas estava após eles fazerem o teste ao 6º dia, e tem sido complicada a esse nível. O Felisberto é de cá. Sou. E deve ter com certeza também em conjunto consigo colegas que não são de cá. Tem, sim, senhor. Como é que os seus colegas, ou como é que têm visto os seus colegas a reagirem a esta pandemia? Isto lembra-me uma questão que foi aqui colocada até pelo Dr. Ricardo e que é capaz de ser muito interessante nestes dias. Como é que lidam com a ansiedade dessas coisas? Eu penso que se
se nós que vivemos cá já sentimos alguma ansiedade, eles sentem a dobrar ou a triplicar, porque no período de férias é muito gratificante nós, embora termos os trabalhos para realizar, é gratificante poder passar as férias com a nossa família, nomeadamente a Páscoa, o Natal, e os colegas tiveram que se organizar de uma forma excepcional para conseguir ir de acordo com as regras protocoladas pela universidade, para depois também terem o tempo de fazer o isolamento profilático, e nesse sentido eu penso que os colegas daquilo que transmitem sentem-se ainda mais ansiosos, a pressão do abraço amigo da família faz-lhes muita falta, por isso eles ainda estão mais em desvantagem em relação a nós. Muito bem, Sr. Doutor, esta incerteza, isto provoca uma série de receios, de medos, de ansiedades, como o senhor dizia, em relação, por exemplo, a estes alunos, em relação às pessoas? Não, sem dúvida, e acho que o testemunho aqui do Floriberto foi muito importante, porque retrata o que é o dia-a-dia do estudante universitário, que neste momento é uma das populações mais afetadas aqui nesta nova realidade, não só por causa das exigências que eles continuam a ter, mas por causa de lidar com o medo e com a ansiedade, que apesar de serem ambos mecanismos de proteção, e se quando surgem para nos alertar que algo não está bem, ou que temos que mudar alguma coisa, ou que temos que nos proteger, por isso é que olhamos para os dois lados antes de atravessar a rua, porque temos medo de ser atropelados. E isso protege-nos a ter esse comportamento. Aqui na pandemia é a mesma coisa, e todas as medidas que tomamos foi para nos proteger. Agora é claro que quando as vivemos de uma forma mais exacerbada, cria-nos uma obsessão e uma compulsão que depois vai fazer com que a ansiedade seja uma coisa diária no nosso cotidiano. O testemunho dele é muito importante, e para quem nos possa estar a ouvir e tem filhos a estudar, houve alguns dos filhos que não voltaram agora para o segundo semestre, e não voltaram não só por causa do estado da pandemia lá fora, mas pelo facto de terem ficado muito tempo sozinhos nos seus quartos nas várias cidades do país onde estudavam. E acho que isto é importante nós realçarmos. Tem muita gente a viver esta realidade e não é fácil aguentar isto. Como é que se lida com isto? Tem que haver aqui uma rotina, e ao longo dos programas fui sempre debatendo muito isso. Tem que haver uma rotina muito rígida aqui. A pessoa tem que se estruturar no seu horário de sono, tem que ter uma hora mais ou menos para deitar, uma hora para acordar, tem que ao longo do dia ter as tarefas bem definidas juntamente com as suas aulas online, mas tem que fazer várias coisas, porque se está a viver só entre quatro paredes é muito fácil descompensar. E tem de haver alguns passeios para o bem-estar, tem de haver muita partilha de emoções, mas a maior parte das pessoas não querem preocupar depois os pais, não querem preocupar outras pessoas, mas hoje em dia temos várias plataformas de apoio nesta componente, e na última entrevista que tive até com o Miguel Azevedo, em que falámos uma hora, dissemos que um dos grandes obstáculos que vamos ter agora no presente e no futuro, vai ser reequilibrar a economia do país, não é? Mas tratar da saúde mental. E ainda ontem, em conversa com um amigo que é médico cá, falávamos exatamente sobre isso, e ele dizia que acha que o impacto na saúde mental ainda está para vir, porque há muita gente que vai padecer disto. Agora, nós temos que utilizar muito bem os nossos recursos que temos cá, sem dúvida nenhuma, e a natureza é um deles, e temos que ter cada vez mais contacto com esta e fazer mais vezes aquilo que mais gostamos, pois isso também nos equilibra. E para quem está a viver esta realidade numa universitária fechada num quarto, e não tem o acordar e o chegar e o bom dia e o poder estar com as pessoas à sua volta, tem que, sem dúvida nenhuma, se reorganizar de outra forma, e isso por si só já é um desafio, reorganizarmos dentro desta pandemia. Aqui, Felisberto, o seu ano, o terceiro ano, já é um ano essencialmente prático, não é? Sim, senhor. Mas depois tem testes finais, tem testes escritos. Temos, Vocês, pergunto-lhe isso para tentar perceber aqui uma coisa: como é que correm os testes escritos? Vocês fazem os testes online ou os testes são presenciais? Nós apanhamos o início da pandemia, e então antecedeu-se o plano curricular, e muitas das unidades curriculares que têm a vertente teórica, ou seja, que se faz um teste teórico,
foram feitos através da videoconferência. Nós tínhamos plataformas disponíveis para fazer o teste e foi deste modo que... E como é que se preparam? É mais fácil fazer isto online ou fazer presencialmente? Eu penso que eu preferia presencialmente, uma vez que online a exigência é muito maior. As plataformas, por vezes, imaginemos, têm tempos, há tempos para cada questão, e presencialmente é mais benéfico, na minha opinião. Porque também... Dr. Ricardo, isto aqui ainda estamos num cantinho do céu. Eu falo isto porque as doses de ansiedade agora estão a aumentar nestes últimos 2 dias. E ponho um exemplo concreto, que é o exemplo da minha filha, que está aqui numa situação idêntica ao do Felisberto. Está na terceira, está a fazer... O meu filho está lá fora, portanto esse problema não se põe. Mas a minha filha, que está para partir sábado para a universidade mandou-lhe um e-mail a dizer: espera aí que a gente tem que saber como é que isto vai correr quinta-feira na conferência que o Governo costuma fazer com o Infarmed e com os especialistas internacionais. A gente não sabe se tu vens, não vens. Quer dizer, como é que se lida, como é que um pai que nos está a ouvir lida com um filho que tem esta, que lhe vai criar mais esta ansiedade, que lhe vai começar a pensar e... Claro. O Felisberto disse há pouco e bem que isto é sempre um desafio, e essa incerteza é uma das coisas que causa mais insegurança nas pessoas, e essa insegurança por si só vai disputar mecanismos ansiogénicos, porque o organismo não sabe o que é que está a acontecer, tem constantes oscilações. Com essas oscilações e a falta de estrutura e de organização, tem uma necessidade de se manifestar de outra forma. E lá está, aqui por trás disto tudo temos depois uma produção neuronal a nível dos neurotransmissores que é toda alterada. E claro que os estudantes universitários que ficam naquele período de indecisão, se os exames vão ser presenciais, se vão ser online, se as aulas já vão começar agora e se vão ser presenciais, se vão ser online, causam uma incerteza muito, muito grande, uma insegurança muito significativa e um medo muito grande. E claro que os pais que estão a viver esta realidade, também eles ficam sem saber como ajudar melhor os filhos, porque é como se estivessem a nadar em mar aberto, sem ver terra à vista, à espera que um barco chegue e que eles possam pôr a mão e dizer: olha, vamos ser resgatados por este barco. Isso causa transtornos no desempenho escolar dos próprios miúdos, não é? Os miúdos, numa situação destas, o desempenho escolar deles, o resultado final deles com todas estas doses, com toda esta situação, vê-se afetado ou isso pode não afetar? Eu acho que é inevitável não haver aqui um condicionamento com toda esta situação que vivemos, porque todos nós estamos a passar por muitos condicionamentos. Os estudantes universitários são daqueles que mais incerteza têm no seu cotidiano, e claro que vão ter depois alterações nos seus desempenhos, porque às vezes já vão dormir menos bem, porque estão mais ansiosos e não sabem o que é que vai acontecer, não sabem qual é o próximo passo a dar, porque os mecanismos atencionais também poderão não ser os melhores, porque com esta alteração toda de rotina, a atenção é uma das funções mentais superiores mais alteradas, porque nós, quando temos rotina, nós sabemos o que é que vai acontecer a seguir. Isso organiza-nos. A gente sabe que depois do jantar vamos ver ali um bocadinho de televisão, mas quando chegar a uma determinada hora vamos dormir. O nosso cérebro já está a processar aquilo tudo e isso protege-nos. Quando nós não sabemos sequer se vamos viajar para outra cidade, e se a necessidade começa no dia A, B ou C, é claro que isso causa insegurança e incerteza, e ficamos mais vulneráveis, e ficando mais vulneráveis sentimos isso fisiologicamente e começamos a somatizar. E a somatizar, o que é a somatização? É tudo aquilo que nós não resolvemos na nossa mente e que se manifesta a nível físico, e por isso é que partilhar o que estamos a sentir é muito importante, mesmo que seja para dizer: eu estou com medo, eu estou triste, eu estou inseguro. É importante verbalizar, porque sai um peso muito significativo de cima daquela própria pessoa, e este é um dos conselhos que eu deixo no ar. Felisberto, quais são então os exercícios mentais, se é que assim se pode dizer? Eu não sei se estou a dizer aqui um disparate muito grande, mas que exercícios mentais é que vocês fazem para se prepararem para isto? Nós, enquanto estudantes, por vezes temos grupos em que partilhamos as datas. Isso ajuda muito.
Ajuda-nos a saber que não estamos sozinhos, que os colegas também estão a partilhar da mesma emoção, ou talvez de uma forma mais exacerbada. É muito importante o que o Dr. Ricardo tinha mencionado, nós podermos sair do meio do nosso quarto, dar um passeio, nem que seja 15, 20 minutos, é fulcral para que nós consigamos pensar novamente e repensar como vai ser a nossa rotina, apesar de todas as incertezas que estamos a viver. Por vezes só conseguimos saber de uma data de início, imaginemos, de ensino clínico no dia antes, ou quem será o nosso orientador clínico, ou mesmo qual o serviço que nós vamos. E isso exige de nós uma preparação prévia que muitas vezes não conseguimos porque não temos as respostas que necessitamos a nível do local de ensino clínico para nos prepararmos a nível de patologias, estudo, e deste modo eu penso que a incerteza que nós vivemos será uma das maiores causadoras de stress, ansiedade que nós sentimos. Sr. Doutor, eu vou-lhe fazer aquela pergunta que diz respeito à conversa que teve com o seu amigo, e não quero que seja inconfidente, mas claro. As consequências disto ainda estão para vir ou não? Eu, na minha opinião, sim, porque lá está, o organismo passa sempre por um período de reajuste, não só primeiro de confronto e de negação com o que está a passar, porque as pessoas têm muita dificuldade em sair da sua zona de conforto e conseguirem se reajustar às situações que estão a viver. Depois um período de aceitação, que é por aí que começa, sem dúvida nenhuma, a reintegração da pessoa e o reajustamento, é aceitarmos a nossa realidade, e temos que o fazer perante esta situação, e qualquer pessoa que esteja a viver alguma alteração no seu cotidiano, seja o estudante universitário, seja a pessoa que está em Portugal continental e que neste momento não está a trabalhar e está em casa, tem que aceitar essa realidade, porque não há volta a dar. Aceitando isso, será sempre mais fácil. Será sempre mais fácil, porque depois há uma organização do nosso organismo que nos vai permitir a ficar menos ansiosos. O que não quer dizer que depois não tenhamos desafios perante a aceitação, que é, aceitamos o que está a passar, estamos a viver esta realidade, e agora esta realidade traz-nos desafios para os quais nós temos que encontrar respostas, mas sem dúvida nenhuma que o processo de aceitação é muito importante para que tudo corra bem e possa correr bem. Acho que uma das coisas que sugiro e que deixo no ar, para além da prática de desporto e fazerem mais vezes aquilo que mais gostam, como eu já disse, que até pode ser desde o tricotar ao cozinhar, ou ir dar uma caminhada, ou ir ver um jogo de futebol, acho que há outras coisas que nós podemos aprender, e aprender com civilizações mais desenvolvidas também, que utilizam muito no seu dia a dia, e a meditação é sem dúvida nenhuma um dos melhores remédios naturais para o cérebro. Havia um piloto de Fórmula 1 que é novo, que é o Alex Albon, que quando foi chamado para a equipa principal da Red Bull na altura, foi um miúdo novo, nem sequer tinha 20 anos, se não estou em erro, e uma das coisas que fez para terminar as últimas 7 corridas ou 9 corridas, para poder ganhar um lugar na temporada de 2020, ele dizia que antes de qualquer corrida ele meditava sempre, que era a forma que tinha de desacelerar o cérebro e de ficar mais focado nas suas interações. E quem diz, o Alex Albon diz nas universidades de Harvard ou Oxford, que tem sessões de mindfulness, de meditação para os seus alunos, e isto é uma das dicas que eu dou para os estudantes universitários, porque pode-lhes dar muito mais tempo são na sua mente, e acho que isto é muito importante. Sr. Doutor, o que é que se pode dizer mais sobre o tema de hoje? O que é que temos mais para dizer? Eu acho que o que temos sempre para dizer é que as pessoas não percam a confiança de que isto vai voltar a uma realidade mais ou menos parecida com a que tínhamos anteriormente, porque nunca será igual, mas para perceberem que quer a economia, quer a saúde mental tem que ter um investimento, e que não deixem de investir na sua saúde mental se assim o têm que fazer. Muito bem, Sr. Doutor, muito obrigado pelo espaço que teve aqui hoje. Felisberto, muito obrigado. Muito obrigado. Até 2 ou 8 dias, se Deus quiser. Ainda será comigo, vamos lá ver, mas ainda estaremos cá. Muito obrigado aos dois, e até para a semana, se Deus quiser. Muito obrigado também pelo Felisberto ter vindo cá comigo.